pessoal, hoje o meu convidado especial é Chesco Carvalho. Chesco é professor da Escola de Música de Sobral, no Ceará, e está passando aqui uns dias em Belém, né, no festival da ABT. É isso, Chesco? É isso mesmo, a Associação Brasileira de Trombonistas. Eu tive esse privilégio de estar aqui nessa cidade maravilhosa, conhecer um pouco da cultura e também trazer um pouco do meu aprendizado como trombonista, e estou adorando de poder estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre alguns empecilhos que eu enfrentei, né, no decorrer da minha carreira como trombonista. Então eu estou super feliz de poder estar aqui com o meu amigo El, falando para vocês. Obrigado, eu que agradeço, Chesco, a disponibilidade, né, de estar falando um pouquinho da sua carreira, das suas experiências como estudante do trombone, como professor, e isso é muito bom. Obrigado por ter aceitado o convite. E é isso. Para iniciar, vamos lá. Quais foram os seus primeiros contatos com a música? Assim, na realidade, geralmente a gente vem de uma família de músicos, né? Na minha família foi diferente. Eu não venho assim de uma família de músicos. O meu pai, ele sempre foi envolvido com o meio cultural da cidade. Ele gostava de estar com os músicos, gostava de estar com o maestro da banda de música da minha cidade. E ele era aquela pessoa boêmia, da noite, gostava de cantar, sempre onde tinha aqueles músicos reunidos, meu pai estava, né? Então, eu tive essa influência, assim, não de maneira direta, mas indireta, né? Já é uma influência. Então, num belo dia, nos festejos da minha cidade, o meu pai levou para ver a banda de música tocar. E eu, com 8 anos de idade por aí, eu fui e fiquei maravilhado. Por quê? Porque eu vi alguns amigos assim, alguns colegas que eu conhecia de escola, né, na minha escola, também bem jovens, com instrumento tocando. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu cheguei para o meu pai e cantei. Pai, eu conheço aqueles meninos que estão tocando na banda de música, eu queria muito participar. Aí, você quer ver, meu filho? Eu quero. Aí ele foi falar com o maestro da banda e perguntou se o maestro poderia me dar aula, né? O maestro da banda de música. E o interessante é que é muito verdadeiro, porque existe uma frase de Vila Lobos que ele diz assim, que o conservatório dos músicos do interior são a banda de música, né? As bandas. E isso é muito evidente na E é muito forte, né, cara, no Nordeste. Muita gente iniciar em banda marcial, né? Em alguns cantos a escola da Assembleia de Deus também, né? A gente sabe que tem muito escolas de música dentro dessa religião da Assembleia de Deus, e acho que é uma das que mais forma músico, né? Acho que a segunda que mais forma músico são as bandas de músicas. E isso é muito evidente assim, pra gente no Ceará, né? Então, eu venho de banda de música, né? Tem toda aquela trajetória de tocar dobrado, tocar valsa, tocar no porrete da cidade, né? Então, na minha cidade existiam essas duas bandas, chamadas de banda Marreta e Alta Democrata, né? Mas quando eu comecei os primeiros passos na música, né? Só tinha essa banda. Só tinha uma banda que era a banda Democrata, né? Você já foi no trombone? Não, na realidade foi assim, eu queria sax, né? Porque geralmente a gente vê o sax muito mais divulgado do que o próprio trombone ou o trompete em si, né? Só que é interessante, assim, eu aos 8 anos de idade, quando eu cheguei lá para estudar música, o maestro falou assim para mim, ó, eu já cheguei logo às vezes assim, achando que eu ia pegar no instrumento, ia já tocar no instrumento, e aí o maestro falou assim, não, você vai ter que fazer todo um estudo teórico, todo um processo, e era um aprendizado bastante profundo no meio teórico que o maestro fazia lá na época, que ele fez com os alunos, tanto que entravam 100 e desses 100 só ficaram 7. Eu fui um dos 7 que fiquei, né? Assim, queria realmente, né? É verdade, mas é porque eu gostava muito de conversar após as aulas com o maestro. Ele ficava contando umas histórias e eu, assim, criança, eu ficava imaginando aquelas coisas que ele fazia, ele já bem velho, né? E contando as histórias, as experiências de vida dele. E eu ficava esperando meu pai me pegar, né, na escola de música,
da minha cidade e ficava ouvindo aquelas histórias. Mas eu já estava, assim, de uma certa forma, um pouco já desmotivado, porque eu estava com 6 meses e só estudava e não pegava um instrumento. E estudava o quê? Bona? Eu lembro que tinha um bona e eu lembro que ele fazia uns exercícios mesmo de ouvido, de solfejo, e ficava solfejando e pedia para que eu cantasse nas alturas mesmo das notas, né? Não era nem aquela questão de ouvido relativo, ele queria que eu cantasse realmente absoluto. Normalmente foi todo um processo de musicalização, não foi. Só que isso... Não era tão bagunçado. Hoje talvez não funcione mais. Hoje não funciona mais esse tipo de ensino meio conservatorial, assim, né? Hoje não tem mais. Geralmente você já vai aprendendo a teoria com o instrumento, né? Então, na minha época não foi assim, mas foi legal, porque assim, colaborou bastante para que eu ficasse mais sensível, o ouvido mais apurado para entender a sonoridade das notas, para entender as alturas das notas, isso colaborou bastante. Então, eu queria tocar sax, né? Só que não tinha sax, aí ele me colocou no trompete. Aí eu desenrolei rápido a escala no trompete, porque ele era trompetista, né? Só que o trompete não era da banda de música, era de um dos membros da banda de música. E aí ele deixava o trompete lá, só que um dia ele chegou e ficou soprando no trompete, né? E eu já estava desenrolando. Aí eu não sei o que aconteceu, ele pegou e levou, não sei se foi maldade da parte dele. Aí eu fiquei sem instrumento, aí foi aí que entrou o trombone. Ele falou assim, que foi o trombone de pista, não foi nem de vaga. Isso eu com 9 anos de idade. Aí ele falou, olha, o papai levou um trompete, mas tem um trombone aqui, que é do meu sobrinho, esse você não tem nenhum problema, ninguém vai pegar, você vai. E é a mesma coisa, são as mesmas posições, ele falou. Não, na verdade isso era em dó. Ele falou, são as mesmas posições, o dó é assim, o ré é assim, o mi é assim. Aí ele só muda o som, né? Só muda o som do instrumento. Aí ele pegou o trombone, né? Só que a minha paixão era pelo sax. Aí eu desenrolei, entrei na banda de música, comecei a ganhar dinheiro na banda de música, tocando em festejos na banda de música do município, né? Aí depois de assim, mais ou menos 3 anos no trombone de pista, que chegou o trombone de vara. Chegou uns instrumentais todos novos lá, e aí mudaram também o maestro. Eu senti muito, era muito apegado ao outro maestro. Aí o outro maestro foi e trouxe um rapaz. E o rapaz que veio me ensinou a escala do trombone, a escala natural, de dó maior. Daí em diante eu comecei a desenrolar, a procurar, né? E de uma certa forma, eu toco o trombone muito inspirado no sax, porque realmente eu queria ser saxofonista, né? E essa história já morreu, já tá aí? Não, já. Hoje a minha paixão é o trombone, realmente eu nasci com o trombone. Mas eu durante esse período todo de banda de música, depois eu saí, toquei também em algumas bandas de forró, né? Toquei, gravei bastante também. Eu pegava o trombone e transcrevia muita coisa de sax, né? Principalmente do Michael Brecker, do John Coltrane, eu ouvia e eu ficava fascinado com aquilo. Só que eu sentia uma certa dificuldade na hora de tocar aquilo no trombone. Que é diferente tecnicamente. Tecnicamente. Um monte de botões aqui do seu vara. Pois é, mas aí eu pegava e ficava procurando uma maneira de articular com o sax, o trombone. Então, assim, de uma certa forma, eu ficava ali tentando acompanhar e tentando fazer parecido com o sax, principalmente o sax tenor, né? Então, acho que isso, de uma certa forma, colaborou para que eu pudesse ter um pouco mais de facilidade de tocar as coisas no trombone. Porque eu estudei métodos de trombone, eu estudei 3 métodos de trombone. Eu estudei um método chamado João da Silva, um método brasileiro de trombone. Estudei um Perucci, um método italiano. E estudei, acho que a metade do Armanzo. Depois eu passei já para a improvisação, né? Para estudar improvisação. E foi assim a minha trajetória. Mas eu tive vários professores, né? Tive o Radegundes, o saudoso Radegundes, o doutor Radegundes Feitosa, foi um dos que também encaminhou o Gilvan, o Azeitona, o Sandoval, né? Até porque tem um festival muito famoso na minha cidade, que eu também já fui professor no festival. Comecei como aluno lá no festival e depois tive a honra de ser professor também. Então, foi maravilhoso e está sendo maravilhoso. E eu poder estar aqui agora em Belém, compartilhando um pouco da minha história, um pouco do meu trabalho como trombonista,
isso é gratificante. A gente vê que a gente tem esse retorno que nos agrada. Verdade, isso é muito bom. Eu conheci o Tiesco no YouTube, eu estava pesquisando lá, aí eu achei uma videoaula, metade de uma videoaula dele falando a respeito da improvisação, né, da ideia, da imaginação, da metodologia que ele usava para improvisação. E eu achei bem interessante aquilo, eu comecei a seguir. Eu acompanhei esse cara aqui, muito interessante o modo de como ele explica, muito bem explicado. E eu comecei a seguir e tal, comecei a acompanhar, aí eu vi que ele estava também, que a gente já vai falar disso, né, criando aí um método, né, de improvisação, para início de improvisação muito bom, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse método aí, beleza? E quem foram os seus professores, as suas escolas, para te acompanhar aí nesse processo de evolução? Assim, né, eu não tive um professor de formação. Eu sempre fui uma pessoa que estudou só, mas eu fui um apaixonado e sou um apaixonado pelo trombone. Eu falo assim porque depois que a gente tem família, não é mais quando a gente é solteiro. Quando a gente é solteiro, a gente passa o dia todo soprando instrumento, estudando, né? Mas durante esse período, eu batalhei assim que só, eu estudei bastante, eu busquei, eu pesquisei, eu transcrevi solo. Eu não pensava em outra coisa a não ser estudar o trombone, não em termos de competição, mas estudar para que eu conseguisse chegar nos meus objetivos como instrumentista. Tocar bem, né? Fazer música. Música, e tipo assim, o que era que eu via? Eu via que, tipo assim, que quando eu não estava legal era quando eu pensava algo e não saía do instrumento. Aí eu via que realmente, assim, aquela história, eu não estava dominando o instrumento, né? Então eu pensava algo e se eu não conseguisse passar para o instrumento, aí eu não ficava satisfeito. Tinha uma frustraçãozinha. Tinha uma frustraçãozinha, porque tipo assim, eu entendia já desde cedo que eu tinha que ter ser controlado pela minha mente. Aquilo que eu pensasse, o instrumento era só uma extensão daquilo que eu estou pensando, né? Mas se eu não conseguisse fazer, então é porque minha técnica não estava apurada, precisava estudar mais, eu precisava pesquisar mais, eu precisava realmente apurar isso no instrumento. Então eu ficava estudando, buscando. Eu sempre fui assim, uma pessoa que não parava quieto, né? Nesse sentido bom, né? de estudar. Mas assim, eu tive alguns professores que colaboraram bastante, né? O primeiro foi o Gilvano, que é o Azeitona da Paraíba, né? Como o festival já é o 15º festival que acontece na minha cidade de Viçosa, que é chamado Festival da Ibiapaba, que hoje tem o nome MI, Festival MI, né? Nota musical. Então assim, dentre esses festivais, o professor Azeitona da Paraíba, ele foi, assim, muitas vezes professor do festival. Até eu fui professor também do festival, né? Então eu peguei muita coisa, muito material e estudei, mas eu não tive o acompanhamento, né? Eu tinha aquela uma semana de festival e depois pronto, era por minha conta, né? Então depois o Rademundo, o Saudoso Rademundo, como eu falei, ele também foi uma das pessoas que eu peguei aula uma semana, depois o restante comigo. E o Sandoval, então eu tive essas influências, né? Mas se for para eu considerar, dentre os meus estudos, realmente foi força de vontade e perseverança, né? Não teve assim um conservatório, uma escola. Não teve uma escola, não tive um acompanhamento. Não tive, não. Então é isso. O Tiesco atua atualmente como trombonista popular, né? Com improvisação e tal. E eu queria saber como é a tua rotina de estudo nessa área de improvisação. Assim, uma das coisas que eu sempre faço é realmente não passar um dia sem estudar o instrumento. E claro que a gente tem uma vida corrida, né? Mas sempre eu estou em contato com o instrumento. Às vezes eu não estou com aquela metodologia, com aquela rotina, né, programada. Mas o que eu tento é sempre estar em contato com ele. Independente se eu estou com a minha rotina planejada ou não.
né? Então assim, eu já deixo ele montado. Que é pra... Porque às vezes você deixa ele ali dentro da caixa, essa é até uma dica que eu dou, né? Você deixa ele ali dentro da caixa e a gente sabe que às vezes a gente olha assim e treina por obrigação. Às vezes você não está nem afim, mas você vai estudar por obrigação. Já passei por isso. E às vezes só o fato de estar com o estojo fechado, você já tem preguiça de abrir. Então quando você deixa ele ali no canto da sala, no pedestalzinho lá, no descanso do trombone, você passa ali, opa, você pega, lembrou. e dá uma sopradinha. E isso é muito válido, né? Porque realmente tem dia que você não está afim, tem dia que você está querendo descansar, tem dia que você não está afim de estudar. Mas você deixa ele ali, você passa, pega o instrumento, dá uma soprada, toca umas notas. Aí você pega e toca ali 20 minutos, né? Mas claro, eu sigo a minha rotina de estudo. Eu tenho uma rotina de estudo, claro. Mas às vezes não dá para eu fazer essa rotina de estudo. Mas mesmo não dando para eu fazer essa rotina de estudo, eu simplesmente toco. Então, as coisas fundamentais é manter contato com o instrumento todo dia. Eu não deixo. Até porque assim, nas minhas aulas, né, eu tenho vários alunos, tanto aluno online como também aluno presencial, eu sempre estou com o trombone nas mãos. Até porque isso assim, me faz bem, né? Eu estou ali, queira ou não queira, eu estou estudando junto com os alunos, né? Então eu estou em contato só. Certo. Mas a rotina, como é que tu faz assim, estilo, tu programa uma coisa, hoje eu vou ouvir alguém, vou tirar esse solo, hoje eu vou transcrever, como é? Não, sim. Assim, uma das coisas que eu faço se eu tenho 3 horas para estudar por dia, né? Só que isso você pode reduzir para o tanto de tempo que você tem. Eu não tenho 3 horas, só tenho 2. Mas enfim, como que eu começo? Eu organizo a minha rotina de estudo assim. Eu começo primeiro com o pré-aquecimento, né? Alongo meu corpo, né? Eu relaxo, eu medito, né? Eu pretendo estar com a minha mente bem realmente esvaziada, sem nenhuma preocupação, para que eu possa entrar em contato com o instrumento, com a música, assim, né? Então eu medito ali um pouco, né? Eu coloco uma música antes de eu estudar e fico relaxando, fazendo aquecimento físico, né? Depois eu pego e vou fazer o aquecimento com o vocal, depois eu faço aquecimento com a respiração. Então isso aí eu uso pelo menos 15 minutos assim. Depois eu pego o vocal e faço mais 5 minutos, então eu tenho 20 minutos ali de pré-aquecimento. Depois depois desses 20 minutos, né, eu tenho mais 40 minutos. Então esses 40 minutos eu uso para o aquecimento do trombone, para a flexibilidade, estudo de escalas, para essa questão do alicerce do instrumento. Completei 1 hora de estudo assim. Depois disso aí eu vou agora para outra etapa do meu estudo, que é o quê? Estudar a improvisação. Ou então eu vou estudar um método, né? Mas no meu caso, eu vou muito para estudar a improvisação. Então eu vou estudar um solo, vou estudar algumas possibilidades dentro daquela música, né? Então eu passo aí, eu estudo meia hora isso, no caso escala. Depois dessa meia hora, mais meia hora, eu estudo a música que eu estou preparando, né? Então eu estudo aprofundo a música, eu estudo os apegos da música, eu estudo a escala de cada acorde daquela música que eu estou praticando. Depois eu estudo toda a música, tocando a música, a melodia, a harmonia, enfim. Então eu estudo isso. Com isso eu tenho 2 horas de estudo, né? 2 horas de estudo fechado. Depois que eu estudo isso, essa música toda, e eu tenho mais 1 hora, essa 1 hora eu uso para criar. Criar, para pegar o meu instrumento e tentar buscar algo meu. Porque o que eu acho interessante é o seguinte: se eu toco um instrumento, é muito fácil você copiar os outros. Mas o legal é você ter a sua identidade, você ser original. E você só vai conseguir isso se você realmente ser você. Tipo assim, eu vou tirar essa 1 hora para que eu possa fazer o que eu quiser. Vai sair coisas boas? Vai sair coisas ruins? Vai. Mas eu vou ficar treinando aqui, vou ficar treinando melodia, vou ficar treinando timbre do meu instrumento em algumas regiões. Eu vou ficar estudando escala aleatória, eu vou juntar uma escala que eu sei com outra, vou criar uma composição, vou criar um fraseado. Isso é você, tá entendendo? Então, quando eu tiro essa 1 hora para fazer isso. Porque eu fico mais próximo do meu instrumento quando eu faço isso, né? Eu toco mais original,
né? Eu crio uma identidade, como você falou, então eu faço isso. Então, completando. Só que assim, então você estuda essas 3 horas, assim, corrida, digamos assim. Não, você pode estudar 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, quando você pode estudar 1 hora pela manhã, 1 hora à tarde, mais 1 hora à noite. E se você não tem as 3 horas, você pode dividir. Só tem 1 hora, professor, de estudo. Então você divide. Organiza, né? Agora o legal é você organizar. Agora, como eu disse, nem sempre eu sigo isso, porque às vezes a rotina não dá, a rotina de trabalho, né? Rotina familiar não dá para eu fazer isso. Mas sempre que eu posso, eu sigo assim. Show de bola, muito bom. E aí, anotaram? Boa dica aí de como organizar aí o seu estudo, não pegar apenas o instrumento e sair tocando, né, qualquer coisa. É muito importante a gente organizar o que a gente vai estudar, né, porque isso nos poupa tempo, e já vai nos ensinando, nos disciplinando, né, a estudar focado, né, no que a gente quer. O meu professor sempre falava 3 perguntas, né? O porquê você quer estudar, né? Como você vai estudar e quem vai te acompanhar nesse processo. São 3 coisas fundamentais. Então, tá aí, né? Procure se organizar, né? Procure estudar, saber como estudar e procure alguém para lhe acompanhar nesse processo, beleza? Sobre a parte que eu falei, né? Quem vai te acompanhar nesse processo, tá aqui um cara, né? Ele que está aí lançando 2 métodos, um de improvisação e o outro é de quê? O outro eu tenho um curso online de trombone. Estou terminando um método de trombone que se chama pronúncia de sílaba, né, no trombone. Fala um pouquinho desses 2 métodos para nós. Assim, eu tenho um curso online de trombone, como eu falei, e que, graças a Deus, eu tenho vários alunos, inclusive alunos fora do país eu tenho, né? Tenho um aluno do Chile, da Colômbia. E assim, está sendo maravilhoso poder ter essa experiência, né? De colocar o meu trabalho para outras fronteiras através da internet, né? Isso surgiu de muita gente, muitas pessoas me procuravam para que eu pudesse dar aula, e às vezes era local muito distante e nem sempre eu estava disponível, né? Assim, vamos fazer aula pelo Skype, mas a gente encontrava ali um tempo, mas não condizia, né? Então, muitos disseram assim, cara, por que tu não faz um curso online? Aí eu comecei a elaborar, né? Elaborar, pensar. Eu tenho uma ajuda de um amigo, né? Um amigo, o Mário, meu grande amigo também, que faz parte do meu curso, ele é um dos produtores, né? E então eu sentei com ele e nós começamos a escrever o projeto. E isso foi antes do carnaval, né? Neste ano. A gente começou a escrever e quando foi em abril nós lançamos. Esse de sílaba, o curso online. o curso online. O curso online, mas que tem alguns exercícios do método que eu vou lançar, chamado pronúncia de sílaba, né, do trombone. Mas tem alguns exercícios, inclusive tem o meu e-book, para quem quiser baixar, basta entrar no meu site aí, tiescarvalho.com.br. Lá você tem todas as informações do meu curso e tem lá uma amostra do método chamado pronúncia de sílaba no trombone, né? Você pode baixar e pode estar estudando. Então eu fiz o curso, né? O curso tem 6 módulos, onde eu abordo desde de pré-aquecimento, como eu falei, ao aquecimento, a flexibilidade, a linguagem do trombone jazz, né? O estudo de pronúncia de sílaba, aí falo sobre técnica de memorização, técnica de improvisação, já falo um pouco lá. Então assim, eu estou super feliz, graças a Deus eu tenho assim, vários alunos e estão ajudando bastante. Assim, esse método está ajudando bastante, esse curso está ajudando bastante os alunos e o feedback é muito legal. Eu fico feliz por isso, porque é muito prazeroso você ver um aluno dizer assim, poxa, eu estou conseguindo fazer aquilo que eu não conseguia. A gente sabe que é frustrante. Nós, instrumentistas, quando a gente se propõe a fazer algo e a gente não consegue, a gente fica um pouco frustrado. Eu já passei por isso, né? Então, quando você vê assim, um aluno chegando, escrevendo para você, dizendo, professor, se viu, né?
A minha maior preocupação é essa. O curso civil, eu estou conseguindo fazer o que eu não fazia, então isso aí eu fico muito feliz de poder ajudar dessa forma, né? E o outro método chamado pronúncia de sílaba que eu estou fazendo, ainda vai ser lançado, ainda vou terminar, estou ainda nos preparativos, vai ser um negócio legal. E o outro curso que eu acabei de lançar, que é chamado Improvisação na Prática, né? Essa é aberto para todos os instrumentos. É um curso em que eu abordo músicas e eu faço uma interpretação de todo o contexto da música que eu estou trabalhando e explico como você pode buscar caminhos mais fáceis de você conseguir bom êxito na improvisação. Então por isso que o nome fala improvisação na prática, né? Tá onde? Tá no teu site ou no YouTube? Tá no meu site. No meu site tem todas as informações e no YouTube também. Eu estou inscrito em um nesse aí de improvisação e é muito bom, gente, muito bom. E o melhor, de graça, né? Você não paga nada. Esse aí é muito bom, você te ajuda você entender melhor a explicação dele. É uma das coisas que muito me chamou a atenção quando eu vi o primeiro vídeo. Eu falei, tem que entrevistar esse cara, tem que conhecer mais um pouquinho dele, e surgiu essa oportunidade aí. E agora o Chesco vai deixar aí uma dica bem legal pra galera seguir. Uma das coisas assim que eu sempre quebrei cabeça com essa questão da ansiedade, né? Nós, músicos, isso é algo abrangente, assim, não falo só a questão de ser músico, né? Mas por nós estarmos aqui, ser músico, eu quero falar sobre isso, ligado ao músico, né? A questão da ansiedade, às vezes a gente fica muito ansioso para querer conseguir algo de repente, principalmente nós instrumentistas, a gente estuda uma peça hoje para que ela possa sair amanhã, né? Essa geração, por falar a verdade, né, é bem mais desse jeito, né, cara? E fica logo frustrado, isso é ruim, né? A gente tem que trabalhar desse jeito, querer as coisas para ontem, e ter calma, né, com esse tipo de processo. Então, tipo assim, quando eu comecei a entender isso, que as coisas não funcionavam assim, eu fiquei mais relax. Ou então, o que acontece? Às vezes a gente fica acelerando o tempo, né? Há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo aqui debaixo do sol. Essa é uma palavra que eu guardo no meu coração. Então, quando eu entendi isso, o meu estudo ficou mais leve. Por quê? Porque hoje eu pego um trecho de uma escala, um trecho de um fraseado, e eu estudo uma semana. Se não saiu com uma semana, vai sair com um mês, sem nenhuma preocupação. Mas eu não estudo pensando que amanhã vai sair, eu estudo assim, não, qualquer hora vai sair. Então, isso eu tiro toda a minha ansiedade. Se eu estudo uma música que eu acho que é muito difícil, eu estudo ela, se eu não conseguir com uma semana, eu estudo com um mês, se eu não conseguir com um mês, eu estudo com 2, mas tudo calmamente, sem nenhum estresse, sem nenhuma preocupação, sem nem pensamento negativo que eu não consigo fazer aquilo. Eu consigo. O problema é porque não chegou o tempo ainda certo. Então, enquanto não chega o tempo, eu vou estudando. Então, eu só saio daquilo que eu planejei quando realmente eu consigo, mas sem nenhuma ansiedade. Então essa é a dica que eu deixo. Se você está estudando para algo, se você está estudando uma peça no seu instrumento, se você está estudando alguma coisa que realmente você até deixou já para trás, tipo assim, não esqueça isso, não dá para mim não. Não é que não dá para você, o problema é que você está ansioso demais para que as coisas aconteçam rápido. Então volte, estude uma semana aquilo. Se você não conseguiu uma semana, você estuda por outro. Se não conseguiu, estude um mês. Você vai ver que você tirando essa ansiedade de querer que as coisas saiam rápido, você vai se deparar com algo maravilhoso na música, que é você passar essa paz na hora de tocar sem ansiedade, né? A gente pega, eu sempre pegava antes um método, aí logo já aparecia outro, Quando eu olhava, eu nem estudava esse, nem esse. A minha ansiedade era tão grande que eu estudava um exercício desse, saía para esse. Então, o lance é você focar em uma coisa. Foque em uma coisa e as outras coisas você deixa para depois. Então, estude isso aqui sem ansiedade e que as outras coisas vão vir no tempo certo. Então, essa é a dica que eu deixo. Show de bola, muito bom, né, galera? Obrigado, Chesco.
Quero agradecer, né, por essa entrevista maravilhosa que foi com o Chesco Carvalho. Aí ele vai deixar aqui as redes sociais aí para você que quer seguir, né? Tem o Instagram, como é que tá? O meu Instagram tá Chesco Carvalho. Arroba Chesco Carvalho. Arroba Chesco Carvalho. E o meu Facebook também, Chesco Carvalho, né? Tem página? Tem o meu site também para quem quiser visitar, dar uma olhada. Tem várias coisas, tem muitas coisas lá que você pode baixar. Tem muitos vídeos que você pode assistir, que é chescocarvalho.com.br. Show de bola. Muito obrigado, Chesco. Essa foi mais uma entrevista com esse instrumentista ilustre. E nos ajude a continuar esse trabalho maravilhoso, né, que ele está falando aí sobre conhecendo a vida dos nossos músicos brasileiros instrumentistas. Né? Ajude aí dando um like, ajude compartilhando as informações boas, ok? Dê um like lá na página e se inscreva no canal também, que ajuda muito. Beleza? Obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu! Show de bola.